Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora a segunda parte do primeiro episódio do Foice e Martelo, o podcast da OCI, Seção Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Bom, além dos destacamentos especiais de pessoas armadas que a gente falou aqui, existe também toda a sorte aí de escritórios, repartições públicas, os ministérios, as câmaras de comércio, as aduanas, os conselhos de estado, enfim, toda a engrenagem burocrática que compõe a máquina sinistra do estado. A classe dominante também utiliza essa maquinaria para, obviamente, empregar em postos de chefia os seus membros mais ilustres e destacados. É muito comum, inclusive nos dias de hoje, a gente ver aí grandes banqueiros ou especuladores de bolsas de valores empossados como ministros da economia ou grandes latifundiários sendo escalados aí para pastas da agricultura e etc. Junta-se a isso também o judiciário, os tribunais e ainda toda sorte de instituições coercitivas que ajudam a classe dominante a consolidar a ordem e a lei que ela mesma criou. Bom, com tudo isso que eu falei até aqui, já dá para a gente sintetizar aqui em linhas gerais o que é o Estado segundo Marx e Engels. O Estado não é outra coisa, camaradas, senão um bando de homens ricos, proprietários, armados até os dentes e donos de tribunais e cadeias. Esse é o caráter e a função do Estado. E não há outro meio de se abolir a opressão do homem pelo homem sem enfraquecer e destruir, por fim, essa máquina engenhosa. No capítulo 2 adentro, o Lenin mergulha nas conclusões de Marx e Engels acerca das experiências das revoluções burguesas, aprofundando qual o caráter e os tipos de Estado que surgiram a partir desses processos. Em sua luta de vida e morte, contra a burguesia, o absolutismo edificou seus estados, consolidando aí, Europa fora, as fronteiras dos estados nacionais, o que no fim das contas ajudou o florescimento das condições materiais para a própria burguesia derrotar o absolutismo, tomar posse do Estado em suas revoluções e aperfeiçoá-lo segundo suas próprias necessidades, ou seja, torná-lo maior e mais eficiente enquanto órgão de opressão. Além disso, as conclusões do Marx e do Engels sobre esses processos, especialmente aqueles dos anos de 1848 a 1851, foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria do socialismo científico. O Lenin, inclusive, classifica esse momento da trajetória dos dois grandes filósofos alemães como o período que marca a passagem do marxismo ao seu estágio maduro e científico. E é justamente nessa produção teórica desse período que ele apoia seu combate para limpar as bandeiras do marxismo da ação maléfica do revisionismo e do oportunismo que se desenvolveu dentro da falida Internacional Socialista. É necessário dizer aqui que o Marx e o Engels não foram meros observadores dessas revoluções, as revoluções de 1848 ou a Primavera dos Povos, mas eles participaram ativamente delas. O Engels, por exemplo, além de produzir teoria no auge desses levantes, ele chegou a tomar parte, inclusive, em ações militares durante eles. Esses processos que incendiaram a Europa, bem como suas consequências, ajudaram eles a compreender definitivamente que não seria possível ao proletariado participar do poder político do Estado burguês, uma vez que os seus interesses são distintos dos interesses da burguesia, uma vez que o sistema econômico ordena o funcionamento de toda a sociedade e determina a estrutura social e define o controle sobre o Estado, como a gente já explicou
pontuou até aqui, só a mudança nessa estrutura econômica, consolidada pela burguesia, é que pode operar uma verdadeira mudança social. Entendendo que o controle dos meios de produção foi a principal condição material que garantiu à burguesia o controle sobre o Estado, esses dois grandes teóricos do comunismo explicavam que somente a apropriação coletiva desses meios, ou seja, a conversão da propriedade privada dos meios de produção em propriedade social, é que seria capaz de trazer uma mudança social realmente efetiva. E a única forma de se atingir a coletivização desses meios, segundo eles, seria pela via revolucionária. Mais adiante, o Lenin traz um elemento importante dos desenvolvimentos da Grande Revolução Francesa de 1789. Ele utiliza como exemplo o significado da ascensão do Napoleão Bonaparte dentro desse processo para explicar que a primeira Revolução Francesa desenvolveu a centralização e com ela o raio de ação, os atributos e os servidores do poder governamental. Napoleão aperfeiçoou essa máquina de Estado. A monarquia legítima e a monarquia de Júlio nada acrescentaram além de uma maior divisão do trabalho. Bom, aqui é necessário a gente falar que o papel de indivíduo que o Napoleão jogou nesse período histórico é bem complexo. E sempre é um ponto de polêmica sensível aí, né, entre os historiadores. Ao mesmo tempo que ele cumpriu a tarefa progressista, segundo inclusive o Marx e o Engels, de consolidar a Primeira República e a Revolução, utilizando a espada, a força militar, o que aliás ele sabia fazer muito bem, né? Ele, como figura forte em ascensão, é utilizado mais tarde pelos setores mais reacionários da grande burguesia francesa para encerrar essa revolução com um golpe no Diretório da República, né? O famoso golpe do 18 Brumário de 1799, no momento em que a grande Revolução Francesa ameaçava avançar mais do que esses setores da burguesia que eu falei podiam permitir. Mas já com a coroa imperial sobre a cabeça, além de transformar os milhares de homens maltrapilhos com armas improvisadas em um dos mais eficientes e poderosos exércitos da história, e de ter se provado um mestre estrategista e grande general, o Napoleão atua também como grande legislador, reformador e aperfeiçoador do Estado. Um papel que quase sempre fica em segundo plano quando Napoleão é retratado nos livros ou nos filmes de Hollywood, né, como nesse último aí do Ridley Scott. A constituição que o Napoleão impõe ao Império Francês, né, o chamado Código Napoleônico, mantém os elementos do programa da própria Revolução Francesa, como a separação do Estado e da Igreja, por exemplo, né, tirando da Igreja a primazia na educação das crianças e dos jovens, por exemplo, e tornando o casamento civil o único válido perante a lei. Para além disso, a lei de Napoleão estabeleceu o sistema de pesos e medidas e regulou as leis do comércio em todo o território imperial, o que favoreceu o surgimento das condições subjetivas e objetivas para o pleno desenvolvimento da grande burguesia, e também demandou um significativo enrobustecimento da máquina burocrática do Estado. Por isso mesmo, como Lenin explicou aqui, o Ancien Regime, que é a monarquia dos Luíses, restaurada, e a monarquia de Júlio também sequer precisaram alterar o funcionamento desse modelo de Estado, além, né, de aplicar aí uma maior divisão do trabalho, como Lenin disse. Talvez uma das partes mais interessantes do Estado e a Revolução se dá quando, ao conceituar os tipos de Estado que surgiram desses processos, o Lenin conclui que o habitat natural da burguesia, ou seja, o modelo do Estado que é ideal para a burguesia e que foi forjado em suas próprias revoluções, não é outro senão o Estado Democrático de Direito. Com isso, mais de 100 anos mais tarde, o Lenin dá um
tapa na cara das atuais direções do proletariado que dizem aí, né, agitando o espantalho do fascismo sob a cabeça do proletariado, que o caminho natural da burguesia é em direção a um Estado fascista. Sobre isso, Lenin vai dizer o seguinte: a onipotência da riqueza funciona, portanto, melhor em uma república democrática, uma vez que não depende de determinados defeitos do mecanismo político, do mau invólucro político do capitalismo. A república democrática é o melhor invólucro político possível para o capitalismo. Por isso, o capital, tendo se apoderado desse melhor invólucro, fundamenta seu poder de modo tão sólido, tão seguro, que nenhuma substituição na República Democrática Burguesa, nem de pessoas, nem de instituições, tampouco de partidos, abala esse poder. E com isso, Lenin aponta aqui, evidencia aqui que um ambiente de liberdade de expressão e liberdade de imprensa é o ideal para a burguesia como classe dominante comprar os grandes meios de comunicação e assalariar os jornalistas para dizer só o que é do seu interesse. Ou mesmo financiar pensadores, acadêmicos destacados, historiadores e cientistas para criar toda a sua estrutura ideológica. Uma democracia pluripartidária com amplas liberdades de reunião, associação e manifestação dá à burguesia as condições de financiar seus próprios partidos e fabricar os seus quadros dentro de uma situação de aparente democracia que ainda por cima dá a falsa sensação de poder de livre escolha às classes exploradas, ao passo que o que é permitido, na verdade, a eles é apenas o direito de eleger o próximo quadro que, a serviço da burguesia, irá gerir a sua exploração. Não importa qual grupo político se põe à testa do Estado, a burguesia sempre segue exercendo a sua ditadura sob a máscara de uma democracia legítima. Porém, o Lenin explica que há momentos onde as contradições de classe dentro desse regime chegam a um limite tão extremo, abrindo assim uma situação quase que de paridade de forças entre a classe dominante e as classes exploradas. No sentido de contornar isso, que é uma crise, a burguesia lança a mão de um instrumento que não é nenhuma novidade e que ela já utilizou na sua maior revolução, a Revolução de 1789, ou seja, ela utiliza a figura do Napoleão Bonaparte, né, instalando assim um regime bonapartista. Bom, para explicar aqui rapidamente, num regime bonapartista, a burguesia se apoia e alça à testa do seu Estado uma figura forte, geralmente, mas não necessariamente, um militar, um herói que tem um grande apoio entre as massas e que vai exercer um governo de perfil personalista, que vai governar aí geralmente por decretos, tentando se alçar acima das classes sociais para atuar como árbitro delas, né? Se apoiando e o tempo todo apelando para o auxílio das classes exploradas, mas que na verdade governa para e segundo os interesses da burguesia e é controlado, obviamente, por ela. E assim que a burguesia consegue encontrar condições mais tranquilas, que já não exigem mais a figura de um Bonaparte, ela descarta essa figura como se fosse uma camisa usada e suja para então restituir o que ela chama de normalidade democrática, ou seja, o Estado democrático de direito. É verdade que no período que sucedeu a Revolução Russa de 1917, onde nunca antes na história da humanidade a burguesia teve tão próxima de ser expropriada, que ela se agarrou ao fascismo como a sua última tábua de salvação. Era isso ou perder a sua hegemonia enquanto classe dominante. Bom, mas ceder o poder do seu Estado a uma camarilha de brutamontes e assassinos não foi de maneira nenhuma uma experiência confortável para a burguesia. Os fascistas eram organizados em partidos de massas que defendiam um programa em um projeto de Estado, ou seja, o Estado corporativista,
que, no limite de tudo, batia de frente com os próprios interesses da burguesia. Além disso, alçados ao poder do Estado, com controle das forças armadas nas mãos e tendo estatizado setores importantes da economia, como aconteceu na Alemanha e na Itália, eles acabaram se tornando incontroláveis. Eu não vou me estender mais aqui sobre o fascismo, mesmo porque esse não é o nosso tema de hoje e também porque o Lenin conviveu muito pouco com o fascismo enquanto um fenômeno de Estado. Ele não teve tempo, tampouco saúde para elaborar de maneira aprofundada sobre ele, mas isso não invalida de forma alguma a sua análise que foi apresentada aqui. Muito pelo contrário, ela serviu, por exemplo, de guia para o Leon Trotsky analisar o fascismo como ninguém e fazer à classe trabalhadora as melhores propostas no sentido de se livrar dessa tragédia. O Lenin dedica o terceiro capítulo do livro à Comuna de Paris de 1871. Essa que até os dias do Lenin havia sido a primeira revolução na história que resultou na criação de um governo operário legítimo e que foi o objeto do profundo interesse dos estudos do Marx e do Engels, e que não podia jamais ficar de fora dessa análise. Ele procura extrair desse grande evento as lições para essa presente revolução, enaltecendo o heroísmo dos comunards e apontando também as suas deficiências. O Marx classificou a Comuna de Paris como um assalto aos céus, onde os operários parisienses tomaram o poder da capital francesa e, de maneira quase que intuitiva, implementaram medidas avançadas no sentido de organizar um Estado operário. E são essas medidas que vão mostrar de forma prática de que maneira os trabalhadores devem organizar o seu Estado. Porém, vem a análise aí de que faltou uma maturidade organizativa, ou seja, um partido enraizado na classe e com uma direção resoluta que pudesse levar essa experiência às suas últimas consequências. Os comunards eles foram benevolentes, né, vamos dizer assim, demais na hora de instalar a sua própria ditadura. Permitiram que a burguesia parisiense deixasse a capital sem ser incomodada, permitiram que os burgueses se reagrupassem em Versalhes e organizassem a sua repressão. Além disso, o ponto central é que a Comuna falhou em não expropriar os bancos e a propriedade privada de forma plena, o que seria a condição essencial para os trabalhadores se organizarem enquanto classe dominante. Somadas, essas deficiências resultaram no esmagamento da Comuna de Paris e na execução sumária de 100 mil trabalhadores parisienses, entre homens, velhos, mulheres e crianças, onde a burguesia promoveu uma verdadeira orgia de violência e sangue que entrou para a história com o nome de Semaine Sanglante, ou Semana Sangrenta. E aqui a gente observa um ponto de sensível polêmica entre o Lenin e os seus principais detratores, que o acusavam de louco, de irresponsável e diziam que o resultado da política que ele propunha nas suas teses de abril, fundamentadas em Marx e Engels e na experiência da Comuna de Paris, iriam, em última instância, resultar aqui, em 1917, numa versão russa da Semana Sangrenta de 1871. Na verdade, o que o Lenin propunha apontava o caminho seguro e desviava das deficiências da Comuna de Paris. E na polêmica ele destrói esses adversários e as suas análises mecanicistas e completamente apartadas do momento histórico no qual eles viviam, onde a classe trabalhadora russa já tinha suas organizações consolidadas, tinha uma teoria marxista genuína, as experiências das revoluções pregressas e o fenômeno dos soviets se expressando claramente no meio desse processo revolucionário. Por isso ele defendia o giro do partido bolchevique em direção aos soviets e o trabalho preciso que iria não apenas assaltar o céu, mas fortificá-lo com as medidas corretas calcadas na teoria e na praxis revolucionária. Bom, mas quais as propostas de Lenin com base na teoria marxista para tornar isso possível?
quais as tarefas do proletariado nessa presente revolução. Bom, segundo o socialismo científico do Marx e do Engels, a transformação profunda de uma sociedade só seria possível mediante uma revolução socialista, que acabe com o Estado burguês e implante a ditadura do proletariado, ou seja, edificando da ruína do Estado burguês um Estado operário. Segundo Lenin, em uma fase de transição revolucionária onde o proletariado, com a conquista do poder e a destruição da velha ordem, vai herdar, consequentemente, todas as vicissitudes do antigo regime burguês, o Estado se faz ainda uma ferramenta mais do que necessária. Ao contrário aí do que dizem os anarquistas, né? Que pregam que o Estado vai desaparecer como num passe de mágica com o advento de uma revolução. Ele explica que em seu Estado o proletariado vai exercer a sua ditadura, fazendo valer a sua vontade soberana de maioria, expropriando a burguesia, se organizando enquanto classe dominante e utilizando essa ferramenta de opressão contra a burguesia. E ao mesmo tempo que organiza também toda a produção, a colocando à disposição para satisfazer as necessidades de toda a sociedade. O Lenin dá bastante ênfase no caráter que deve ter o Estado operário. Diferente do Estado burguês, que se aperfeiçoou em relação ao Estado absolutista, esse novo tipo de Estado deve ter um caráter de semi-Estado, ou seja, que trabalhe constantemente e sistematicamente para o seu próprio definhamento e dissolução. Ele explica que não é com reformas do Estado burguês, como propõem os reformistas, muito menos com a recriação e o fortalecimento das instituições da velha ordem e enrobustecimento do Estado, como fez o Stalin, que isso aconteceria, mas com medidas concretas, muitas das quais foram experimentadas na Comuna de Paris. Aliás, aqui a gente volta em um dos pontos centrais do programa revolucionário, que o Lenin apresenta nas teses de Abril e desenvolve aqui no Estado e a Revolução, que propõe a substituição das forças militares do Estado pelo armamento incondicional de toda a população, ou seja, substituir essas forças, cuja principal função é a repressão constante, pelo engajamento dos cidadãos na sua autodefesa. Outro ponto fundamental é a quebra da máquina complementar do Estado, né? Tirando a gestão burocrática do Estado das mãos dos tecnocratas, tornando as tarefas dessa gestão algo tão simples que qualquer operário com o mínimo de especialização vai poder desempenhar essas tarefas com facilidade. Nesse sentido, também há a questão dos mandatos revogáveis a qualquer instante. Qualquer cidadão comissionado pelo voto e que se mostra incapaz de cumprir a comissão que ele ganhou pelo voto, deve ter o seu mandato imediatamente revogado. Com isso, esse semi-estado impede efetivamente que se desenvolva dentro da sua própria estrutura o arrivismo ou o carreirismo que é tão típico do Estado burguês. Esse governo dos trabalhadores, e isso é importante dizer, também deve se colocar a obrigação moral de implementar todas as medidas para criar as condições subjetivas e objetivas, para além dessas que a gente já apontou, para o fim da opressão do homem pelo homem. Bom, para ser menos abstrato aqui, a gente pode pegar o exemplo da histórica opressão exercida sobre as mulheres. A fim de acabar com a escravidão doméstica que pesa sobre as nossas camaradas, esse Estado deve se pôr à tarefa de construir uma ampla rede de restaurantes, creches, cozinhas e lavanderias coletivas para que elas tenham o direito garantido de se dedicar ao estudo, ao trabalho que escolherem e, sobretudo, participar também da vida política e da tomada de decisões dentro desse próprio Estado. Nesse sentido, outras questões que também são centrais são a abolição do casamento civil burguês, que é esse contrato de propriedade privada do homem sobre a mulher, a garantia do direito irrestrito ao aborto seguro,
numa rede pública de saúde, que ao mesmo tempo que garanta, né, esse aborto seguro, também preserve o direito das camaradas de serem mães, se assim elas o desejarem. Bom, no sentido mais amplo, esse Estado também deve garantir o acesso universal à educação em todos os níveis, a fim de formar quadros capazes de fazer de forma eficiente a gestão, o controle coletivo e a distribuição transparente de toda a produção. Deve ainda ser implementada, entre outras medidas, a abolição do exército de reserva da classe trabalhadora, ou seja, o exército de desempregados, né, esse instrumento utilizado historicamente pela burguesia para ameaçar os trabalhadores, a fim de garantir um baixo custo do trabalho que lhes permita aí os altos lucros. Todos devem trabalhar, a fim de que todos trabalhem por menos horas para produzir mais, para que todos possam compartilhar os frutos da produção. Segundo Lenin, esse período transitório da ditadura do proletariado, realizando todas essas profundas transformações, a ordem socialista, uma vez construída e consolidada, eliminando todas as desigualdades sociais, entrará em sua fase superior, ou seja, o comunismo, uma sociedade sem classes, uma vez que o que divide a sociedade em classes sociais é justamente as desigualdades, cuja origem é a desigualdade econômica, que esse semi-estado se propõe a eliminar. Bom, a essas alturas os camaradas devem estar se perguntando, mas André, e a burguesia? O que fazer com a burguesia? Bom, os mais exaltados aqui vão responder por paredão, pra guilhotina, o que não soa mal, né, diante de todo o sofrimento que a burguesia impôs à nossa classe com mais aí de 300 anos de hegemonia. Mas a coisa é um pouquinho mais complexa que isso, né? Vamos exemplificar aqui. O dirigente trotskista norte-americano James Patrick Cannon se viu obrigado a responder essa pergunta num tribunal burguês na década de 1940. A pergunta foi feita inclusive pelo promotor que estava naquele momento ali ávido, né, para fundamentar uma acusação de alta traição e sedição contra o Cannon e outros dirigentes e membros do Partido Socialista dos Trabalhadores, por conta da campanha pacífica que esse partido fazia contra a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E é munido da teoria marxista e do Estado e da Revolução que o Cannon tranquilamente responde mais ou menos assim: olha, se a burguesia concordar pacificamente em ser expropriada, a gente não vai fazer nenhum mal a ela, né? Inclusive, a gente vai garantir que ela goze de todos os avanços da economia planificada e que ela tenha, inclusive, acesso à parte que lhe cabe da produção. Porém, esse é um padrão que jamais se expressou na história das revoluções. Aplicando aqui o método do materialismo histórico à história das revoluções, a gente vai constatar que toda a classe dominante, quando teve prestes a ser expropriada, se agarrou ao Estado e reagiu com violência contra a classe revolucionária. Durante os desenvolvimentos, inclusive da Revolução Russa, o Lenin defendeu até o último instante a tomada pacífica do poder, através do convencimento da maioria da população, através do trabalho sistemático do partido entre as bases e nos soviets. Jamais ele propôs a formação de uma milícia armada que tomasse o poder, substituindo a ação das massas revolucionárias. Ele propôs sim, antes de chegar à Rússia, em abril de 1917, o armamento geral dos trabalhadores, mas por questões de autodefesa e nunca para dar um golpe de Estado. Aliás, a historiografia burguesa acusa, né, que a Revolução de Outubro de 1917, na verdade, foi um golpe de Estado. Mas o Lenin alertava que a burguesia não ia aceitar de graça essa sua condição de despossuída, de expropriada. O que de fato a gente viu acontecer na Guerra Civil, que se seguiu à Revolução de Outubro de 1917. Nesse sentido, o papel do Estado operário é estar
preparado para organizar a violência do proletariado para que ele exerça sua ditadura, a sua vontade soberana de maioria. Isso também demonstra que a derrubada do Estado e a transformação social não é um processo natural onde basta aos trabalhadores a vontade de formar um movimento espontâneo que derrube o status quo. Os trabalhadores precisam de uma direção que atue em dois processos. O primeiro deles é o desenvolvimento da consciência, passando de uma visão imediatista, voltada para a satisfação das questões meramente econômicas, ou seja, aumento de salário, diminuição de jornada de trabalho, etc., para uma compreensão científica e profunda da realidade. Sobre os revolucionários, o Lenin diz que eles não só podem se restringir à luta econômica, mas nem sequer podem aceitar a organização das denúncias como a sua principal atividade. Devemos empreender, ele dizia, ativamente a tarefa da educação política da classe operária, do desenvolvimento da sua consciência política. O segundo processo do qual a gente falou aqui passa pela perspectiva de dirigir um processo de transformação por meio de uma organização permanente de revolucionários que aponte para a necessidade de derrubar os pilares da sociedade capitalista. O Lenin alertava que o culto à espontaneidade do movimento de massas e o rebaixamento da política ao nível da política meramente economicista se resume justamente em preparar o terreno para transformar o movimento operário num mero instrumento da democracia burguesa. Nesse sentido, ele afirmava de forma categórica que só um partido dirigido por uma teoria de vanguarda é capaz de cumprir a missão de combatente de vanguarda. Por fim, o Lenin coloca como intransigente dentro do seu programa a questão do internacionalismo. As estruturas dos estados deveriam definhar ao ponto de desaparecer a partir da proliferação das revoluções pelo mundo, e não continuar existindo como novos órgãos opressores da sociedade em processos revolucionários limitados às fronteiras dos estados nacionais. O capitalismo, já sobre a forma do imperialismo, estende seus tentáculos pelo mundo todo. Logo, a tarefa de destruir a ordem capitalista não era apenas da classe trabalhadora russa, mas dos trabalhadores do mundo todo. Por isso mesmo, já nas teses de abril, o Lenin convoca a fundação de uma nova internacional propositiva, uma internacional de ação para dirigir a ebulição revolucionária que se preparava em todo o mundo e que substituísse a massa falida e traidora da Internacional Socialista. O Lenin acreditava que a revolução na Rússia serviria sim de exemplo aos trabalhadores de todos os países, como de fato foi, mas encontraria pela sua frente o desafio de romper o seu isolamento e chegar até os países desenvolvidos, e que essa seria uma condição indispensável para a destruição da ordem capitalista mundialmente e a construção do socialismo, com a abolição das fronteiras dos estados nacionais e a fraternidade e a colaboração solidária entre os trabalhadores de todo o mundo, garantindo o amplo direito dos povos de disporem de si próprios e ajudarem outros povos. O que é, por mais que se diga ao contrário, convenhamos, bem diferente da antimarxista teoria do socialismo em um só país, que era proposta pelo Stalin e o Bukharin e que levou essa grande revolução, onde o Lenin jogou o fundamental papel de dirigente mais destacado ao isolamento, à degeneração burocrática e, por fim, à restauração do capitalismo. Bom, camaradas, pode ser que algum ponto aqui tenha me passado despercebido, afinal, dada a importância dessa obra, todos os tópicos cuidadosamente elencados nela são fundamentais, porém, como a gente tratou de frisar durante todo esse episódio, nunca foi o nosso objetivo esgotar todos os temas aqui.
Algo comum e que é fruto da amplitude dessa obra e também de todas as outras obras seminais do Lenin é que cada vez que a gente volta a elas no nosso trabalho cotidiano de estudo ou de elaboração teórica, a gente encontra uma minúcia diferente, algo que antes nos passou despercebido. Se você curtiu essa transmissão, compartilhe com seus amigos, discuta ela com seus camaradas e dê também aí pra gente um joinha nas plataformas e nas redes sociais. Se caso ficou alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, ou se você tem alguma crítica a fazer ao que foi dito, basta chamar a gente em privado em nossas páginas que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda essa segunda parte da nossa transmissão traz a suíte Uma Noite no Monte Calvo, do compositor russo Modest Mussorgsky. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu Foice Martelo, o podcast da Organização Comunista Internacionalista.